E vamos conhecer seu professor, o Dr. Gilberto de Paula. Médico, nutrólogo e homeopata, o Dr. Gilberto construiu uma trajetória que une a medicina tradicional à visão integrativa da saúde. Ele é graduado em medicina pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, especialista em nutrologia com titulação pelo Conselho Federal de Medicina e pela ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, e especialista em homeopatia, também com titulação pelo Conselho Federal de Medicina. Sua atuação vai além do consultório. Como pesquisador na UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, ele mantém um pé na investigação científica, no lugar onde o conhecimento é produzido e testado. Atualmente, cursa o mestrado em psiconeuroimunologia pela Universidade de Salamanca, na Espanha, uma das áreas mais avançadas no estudo da relação entre mente, sistema nervoso e imunidade. É membro da Academia Americana de Medicina Ambiental e da Academia Americana de Termologia, duas instituições internacionais que sustentam boa parte da prática que você vai conhecer neste curso. Escritor e palestrante internacional, o Dr. Gilberto leva sua abordagem a públicos dentro e fora do Brasil. É essa bagagem clínica, científica e prática que ele traz para as próximas aulas. São muitos anos à frente da própria clínica. Centenas, milhares de pacientes atendidos. Fora do consultório, o Dr. Gilberto é casado com a Isabela, pai da Ana Cecília e do André de Paula, que hoje é também seu sócio, e avô da Valentina. Isso não é um detalhe biográfico solto. Quem constrói uma clínica ao lado da própria família enxerga o cuidado de outra forma. Compromisso que atravessa gerações. É essa medicina que ele pratica todos os dias. E é essa medicina que ele vai ensinar para você. A partir daqui, você aprende diretamente com quem vive esse trabalho todos os dias. A boca, a gente tem, no caso aí, a gente tem esse vermelhinho, é a cândida, tá? A gente tem cândida, tá? Só que em quantidade pequena, associado a outros fungos, tá? Porém, se a cândida se tornar dominante na boca, vocês podem ter certeza, se ela se expressar na boca, vocês estão diante de um paciente com um problema de saúde muito severo. Talvez uma AIDS, talvez um câncer, tá? No pulmão, nós não temos cândida. Se aparecer cândida no pulmão de um paciente de vocês, vocês podem ter certeza que vocês estão diante de um paciente que tem um problema genético, que é a fibrose cística. Na pele, não tem cândida. Se você tiver cândida na pele, você tem um quadro de imunodeficiência muito específico. No intestino, tem cândida? Tem. E por ter cândida, toda a metodologia que a gente usa, quando cai na mão de um colega que não conhece, não tem essa visão sistêmica da síndrome fúngica, ele vai invalidar a maior parte dos exames que a gente usa para apoiar a nossa hipótese diagnóstica de síndrome fúngica. Porque no intestino tem cândida. Só tem um detalhe. A cândida que tem no intestino, ela não... Geralmente, a gente não consegue ter cultura positiva dela nas fezes. É até um controle que eu faço de evolução clínica. Então, o grande problema, quando a gente tem uma cândida que cresce, domina o ambiente, que é a disbiose fúngica no intestino, é que ela passa a dominar. E quando ela domina, ela muda o comportamento, né? O que eu posso dizer para vocês, metaforicamente, é que toda sociedade tem bandido. Tá? Toda. O problema é quando a quantidade de bandido aumenta tanto que você perde o controle, né? Você tem uma sociedade bandida, né? Enfim, a mesma situação acontece com a cândida. Ela é simbionte, mas se ela passa a dominar, ela mata bactérias, ela seleciona o ambiente para ela e passa a invadir, ela passa a assumir uma forma invasiva que pode gerar inflamação e pode aumentar a permeabilidade intestinal da gente. A vagina tem uma quantidade pequena de cândida. O problema é quando a cândida passa a dominar esse terreno. E, normalmente, essa dominação está associada com, especialmente nas candidíases de repetição, com uma disbiose fúngica intestinal. Numa ferida crônica, se a gente tiver cândida, essa ferida vai ter muita dificuldade de cicatrizar, né? Então, nós temos fungo no nosso organismo. A questão toda é se esse fungo começa a nos invadir, se ele começa a afetar o nosso metabolismo, se ele começa a afetar o nosso sistema imunológico. Quando a gente está falando de síndrome fúngica, nós estamos falando de síndrome fúngica dentro do intestino. Só que a síndrome fúngica que acontece dentro do intestino,
A metáfora que a gente faz é a seguinte: o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Porém, o que acontece dentro do intestino não necessariamente fica no intestino. Então, essa síndrome fúngica, ela pode afetar o fígado, ela pode afetar a pele, ela pode afetar o pulmão, ela pode afetar o cérebro, ela pode afetar a circulação, o trato genital. Ou seja, a presença de um crescimento, um supercrescimento fúngico no intestino, pode ter várias repercussões clínicas e nem sempre é fácil da gente diagnosticar isso daí, tá? Por exemplo, eu já tive pacientes, mulheres de idade, acima de 70 anos, mulheres nessa faixa etária, elas sofrem uma queda da microbiota delas, elas perdem a diversidade, perdem a multiplicidade das bactérias, e aí, nessa situação, pode predominar fungo. Essas mulheres fazem quadro de dermatite intratável, essas mulheres têm diarreia crônica, e elas ficam rodando de serviço em serviço, e muitas vezes são diagnosticadas como provável portadoras de câncer e tal, fazem exames muito invasivos, não se encontra nada, e a família fica desalentada, e o que essas mulheres têm é uma síndrome fúngica. Quando a gente as trata, elas voltam a ter o status nutricional delas retomado, né, a normalidade, passam a ficar alegres, saem da depressão, passam a se nutrir melhor, e não necessariamente elas têm candidíase vaginal, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente está numa era que se está estudando muito o intestino. E hoje a gente tem facilidade para diagnosticar a síndrome do supercrescimento bacteriano, né? A gente tem facilidade para diagnosticar sobrecrescimento metanogênico, né? Porém, o fato de eu diagnosticar uma pessoa com SIBO, né, através do teste do hidrogênio expirado, que está relacionado com sobrecrescimento de bactérias, ou com IMO, que me informa que eu estou tendo arqueias crescendo no intestino, o fato de eu ter um diagnóstico ou outro não exclui a possibilidade da pessoa ter um SIFO. Entretanto, o diagnóstico do SIFO não tem hidrogênio expirado, tá? O diagnóstico padrão ouro para diagnóstico de fungo no intestino é você fazer o aspirado do adenal para cultura. Hoje não é padrão a gente fazer isso. Não sei, aqui no meu serviço eu não faço ainda. Mas para fazer o diagnóstico, por exemplo, de um H. pylori, você faz uma endoscopia com biópsia. É padrão, né? Considera-se o padrão ouro. Mas o fungo, ele é um diagnóstico esquecido. Ele é um diagnóstico que ainda está por ser feito. Então, o objetivo de eu fazer imersão, o objetivo de eu fazer esse treinamento é chamar a atenção dos colegas médicos que isso é uma coisa epidemiologicamente muito importante, tem uma aplicação muito grande na prática clínica, principalmente para aqueles pacientes complexos, para aqueles pacientes que são supermedicados. Ok? Então, a questão da desbiose bacteriana, que tem uma literatura, digamos assim, 100 mil vezes maior do que a literatura sobre a desbiose fúngica, nesse momento já começou a mudar isso daí, está crescendo o número de trabalhos e grupos de estudos no mundo todo a respeito da questão da desbiose fúngica. Mas o que acontece é o seguinte: quando uma pessoa tem uma desbiose bacteriana, esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante, porque ele é feito por IA. Então, ele pegou um indivíduo que tem um microbioma que está normal, tá? E a gente vê, só de olhar na imagem gráfica, a gente percebe que tem um equilíbrio na imagem, né? Existe uma arquitetura aqui, né? Não tem ninguém dominando, né? Essa questão do microbioma saudável é uma situação em que você tem uma bactéria que digere, digamos, uma fibra, que produz um metabólito que vai alimentar uma outra bactéria, que favorece o crescimento de uma outra bactéria, ou, enfim, tem um equilíbrio, né? E até inibe o crescimento de fungo. Quando você tem uma situação como essa aqui do lado, do SIBO, a gente percebe que já houve um desequilíbrio na arquitetura. A arquitetura já está diferente. Esse grupo que está dominando aqui, esse grupo aqui que está dominando é Escherichia coli, tá? E esse outro grupo aqui, que está dominando também, está desequilibrando o cenário,
é a Klebsiella. 2 bactérias que causam infecção urinária de repetição ou episódica, tá? Então, quem tem infecção urinária de repetição, na maioria das vezes essa pessoa está tendo um SIBO também, tá? E você fica tratando só a infecção local. E tratando essa infecção local com antibiótico, você pode estar induzindo, se ficar tratando de forma repetida ou contínua, sem tratar o intestino que está inflamado, seja por que razão for, imunológica, de intolerância, sensibilidade, enfim, você está criando um campo para o SIFO, tá? É o sobrecrescimento fúngico. Esse estudo aqui é um estudo bem interessante de meia-culpa, tá? Em que foi feito um estudo retrospectivo de pacientes que fizeram uso prolongado de inibidores de bomba de prótons, os prazóis da vida, e que esses pacientes, de um total de 100% dos pacientes estudados, eles apresentavam 63% dos pacientes que tinham o que, assim, a desmotilidade, né? A síndrome do intestino irritável, às vezes, ela pode ter o nome de desmotilidade. Então, de 100% dos pacientes que apresentavam uma desmotilidade por uso iatrogênico, tá? Prolongado de inibidores de bomba de prótons, 63% desses pacientes tinham SIBO ou SIFO. E, num total de 37%, tinham fungos, causando a sua síndrome do intestino irritável. Então, o que a gente vê? A gente vive numa sociedade em que as pessoas hoje podem consumir esses inibidores de bomba de próton, assim, ad libido, né? Ou seja, sem prescrição médica, né? E que gera uma série de problemas de saúde que muitas vezes podem ter complicações, a gente sabe, bem complexas, como demência, até mesmo câncer de estômago, né? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, quando a gente está falando de síndrome fúngica, nós não estamos falando só de candidíase intestinal, tá? A gente pode estar falando de outros fungos. Eu já tive pacientes que apresentaram síndrome fúngica por outros fungos. Por isso que é importante a gente ter um laboratório de referência na nossa cidade que possa fazer a cultura no intestino, dos fungos nas fezes, que seja confiável, que seja preparado. Porque muitas vezes as culturas negativas, elas ocorrem porque o laboratório não tem hábito de fazer esse procedimento, tá? Então, existe uma síndrome que eu diria que ela é rara, mas assim, na minha prática clínica, eu tenho tido muitos pacientes, porque a gente só consegue ver aquilo que a gente já enxergou antes, né? Então, existe uma síndrome que é chamada síndrome da autocervejaria, que é uma fermentação intestinal, que pode produzir álcool. Então, são aqueles pacientes que têm uma síndrome do intestino irritável, que têm uma enxaqueca, que têm uma fadiga crônica, e que nesses pacientes está crescendo um conjunto de fungos e de leveduras que produz álcool, gente. E o que acontece? Essa situação é uma situação muito complexa, porque esse paciente ele está consumindo álcool sem beber. Ele está produzindo álcool no intestino. Esse paciente acorda com dor de cabeça, com enxaqueca, como se tivesse bebido sem beber, tá? E é um tipo de fermentação que acontece em pacientes que se apresentam de forma assim muito, pacientes que têm principalmente viciados em esse tipo de fermentação. Ela é causada por um tipo de levedura chamado Saccharomyces cerevisiae, que vai fazer fermento, vai fazer cerveja, vai fazer vinho, uísque, pão, uma série de coisas. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Isso daqui é um estudo mostrando que pessoas com cargas muito elevadas de fungo no intestino, tá? Essas pessoas que bebiam álcool, comparado com outras que não bebiam álcool, e comparados com marcadores da presença de fungo em excesso no intestino quantitativo, que é o beta-glucano, quando você compara com pessoas que têm uma hepatite, uma doença hepática alcoólica, com as pessoas que não ingerem álcool, você vai ver nitidamente aqueles que consomem álcool
tem uma quantidade maior de fungo no seu intestino, marcadores de presença de fungo no intestino, do que aqueles que não bebem, né? Ou seja, o álcool pode estar associado a uma desbiose fúngica, né? E eu trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês como nem sempre o que é mais simples, o que é que todo mundo sabe, que aquela revoada da abelha vai todo mundo para cima, pode resolver o problema. Esse é um caso de uma paciente, esse é um exame de uma paciente, que ela tratou, uma pessoa de condições financeiras, sociais muito elevada, ela fez todos os tratamentos possíveis, imaginários, que são liberados hoje no mercado, que todo mundo faz, para tratar uma candidíase de repetição há 4 anos, e ela não conseguia ter sucesso. Dieta sem glúten, dieta sem lactose, dieta sem açúcar, fez uma dieta paleolítica, é uma senhora que ela é fisiculturista, super saudável, muito incomodada, porque a candidíase de repetição nela estava causando fenômenos álgidos, né, comprometendo o relacionamento dela, causando sofrimento. E como tudo era perfeito nessa pessoa, né, assim, atividade física, sono, tudo direitinho, alimentação impecável. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso, porque na dieta paleozoica, o único carboidrato que você usa é fruta. Eu resolvi fazer o teste do hidrogênio inspirado, de frutose nela, bingo. Acertei no alvo. E o problema dessa senhora, esse teste ele mostrou que ela tinha, né, naquele momento, uma intolerância à frutose. Essa intolerância à frutose ela pode ser primária, ou seja, o indivíduo tem genética para isso e tal, e pode ser secundária, porque o intestino está muito inflamado pela própria cândida e acaba gerando essa intolerância. Então, eu só coloquei isso aqui para vocês verem que não é jogo de dama, tá? Dama você anda para frente e come para o lado. É jogo de xadrez, ou seja, você tem que jogar, tem que ter estratégia. Você inicia com o movimento de um peão para frente, ou sai de cavalo, enfim, cada um tem a sua saída no xadrez, né? Mas depois que a batalha está em curso, você tem muitas possibilidades de você trabalhar em cima de cada caso que você cuida. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte: de onde saiu essa questão desse interesse pelo SIFO, pela questão da síndrome fúngica? A princípio, houve uma situação epidemiológica extremamente importante. Em 2020, se identificou no Brasil, associado à questão do Covid, uma epidemia de síndrome do intestino irritável. O que aconteceu? Essa epidemia começou a afetar 2 hospitais super importantes do Brasil, que eram o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. E o que acontecia? Esses hospitais são muito organizados, então eles têm assim, avaliação de eficácia e satisfação. E a síndrome do intestino irritável estava tendo pontuação muito baixa. E aí o pessoal começou a discutir e resolveu, bem, a gente tem que rever, porque até então síndrome do intestino irritável era visto como uma síndrome psicossomática, né? Você faz endoscopia, colonoscopia, ultrassom, faz, enfim, exame, não encontra nada, não tem H. pylori, não tem úlcera, não tem diverticulose, manda para o psicólogo, porque esse paciente não tem nada, né? E aí, o que aconteceu? Grupos de médicos desses 2 hospitais resolveram fazer uma discussão mais ampla, fizeram uma revisão sistemática, encontraram a obra de um grande gastroenterologista da Califórnia, o Dr. Emmeram Maia, que acabou a sua obra sendo trazida para o Brasil, ele veio para o Brasil e formou-se um grupo de discussão que foi coordenado por um psiquiatra brilhante de São Paulo, o Dr. Marcos Zanetti, que criou um grupo chamado Gut Brain, e dessa discussão toda a gente acabou pegando esse algoritmo, que é o algoritmo que a gente usa para diagnosticar a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável ela tem marcadores, só que você tem que usar um algoritmo para chegar na compreensão de o que está determinando a síndrome, porque a síndrome ela é complexa, tal como a síndrome fúngica, ela pode ter, digamos, uma pessoa tem uma apresentação clínica semelhante à da outra, só que a causa é diferente. E você pode ter
pessoas tendo o mesmo problema, o mesmo agente etiológico e apresentações clínicas completamente diferentes. Então, no caso da síndrome do intestino irritável, a gente tem que definir se essa pessoa tem isso porque ela tem um problema relacionado ao glúten, doença celíaca, alergia a trigo, sensibilidade ao glúten. Eu já tive vários pacientes que, quando a gente tem um indicativo, a gente pede biópsia e confirma a doença celíaca, tá? Mas é um número muito pequeno, a grande maioria é sensibilidade ao glúten não celíaca. A gente tem que definir se é uma síndrome do intestino irritável, porque tem gente que tem problemas do sistema nervoso autônomo, que vai afetar o intestino, e aí é um outro algoritmo que eu não vou apresentar aqui. Existe a questão do sobrecrescimento bacteriano metanogênico, tá? Que a gente vai definir por testes específicos, tá? SIBO, IMO, metano, hidrogênio inspirado, a questão da intolerância à lactose, a questão da intolerância à frutose, alergia alimentar, que são questões relacionadas à reação adversa a alimentos, intolerância a químicos, intolerância a FODMAP, geralmente quem dá o diagnóstico é a minha nutricionista, a doutora Tassi. Tá? Então, quando a gente faz esse algoritmo, tá? E aí eu vou dar um dado para vocês super importante, tá? A gente tem atendido, usando esse algoritmo, milhares de pessoas, tá? E assim, eu não tenho a conta disso, vai ter uma nutricionista nossa que vai fazer o levantamento estatístico disso, retrospectivo. Mas eu posso dizer para vocês, aplicando esse algoritmo aqui, 80% dos pacientes têm diagnóstico de SIFA. Ou seja, isso fez eu me alertar, e é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, trazendo essa informação, porque vocês não vão encontrar esse tipo de informação em ambiente acadêmico, tá? Muito menos nos congressos convencionais, porque o que eu estou apresentando aqui para vocês não é uma coisa que resulta de leitura apenas de meta-análise, eu não estou fazendo aqui, fazendo leitura de abstract de livros, não. Estou falando de uma prática clínica, de um serviço direcionado para tratar pessoas com distúrbios funcionais, imunoalérgicos, neurocomportamentais do intestino. Então, o que eu trago aqui para vocês? E aí vocês vão ficar surpresos com o que eu vou mostrar aqui. Em 2031, olhem, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Em 2031, a humanidade vai fazer, tá, 100 anos que se conhece a questão da desbiose fúngica. Esse Hirsch aqui já tinha um protocolo para tratar a síndrome fúngica, ele já conseguia ver isso na clínica. O problema é que o nível de evidência era muito baixo. Então, quando você tem nível de evidência muito baixo, você tem que confiar na clínica, na tua visão, naquilo que você tem capacidade de ver, estabelecer uma relação de nexo causal. Nem tudo se suporta com nível de evidência. Então, o Truss e o Crook, para vocês terem uma ideia, o Crook era cardiologista de um hospital no interior de Londres. Tá? E ele acabou se encantando por isso, largou a cardiologia e ficou se dedicando à questão da síndrome fúngica. Então, olhem como é que era o protocolo em 1931. Tá? Uma dieta pobre em carboidratos e leguminosas, né? Cloridato de betaína, enzimas pancreáticas, lactobacilos, suplemento vitamínicos. Ok? 47 anos depois, o Truss e o Cook, a mesma coisa, sendo que acrescentou o antifúngico. Ok? Interessante isso, né? A simplicidade de como você trata a coisa, só que vocês vão ver que a coisa não é assim tão simples. Tá? Então, agora, a gente vai dar continuidade, só para vocês não se perderem, tá? E eu também, né? A gente vai entrar agora na questão dos 3 eixos. Tá? A gente entrou nessa fase aqui, tá? Para a gente entender melhor essa questão. Então, como eu falei para vocês, a questão da síndrome fúngica, ela é um fenômeno que tem 3 dimensões, tem 3 eixos. Tá? Então, nós temos um eixo imunológico, tá? E aí, o que acontece? A síndrome fúngica ela tem vários paradoxos. É que nem a luz, né? É partícula, é onda. É partícula e onda. Então, o que acontece? A síndrome fúngica, a gente tem uma situação em que o sistema imunológico ele fica hipoativo, tá?
E, às vezes, ele pode ficar hiperativo. É meio paradoxal isso. Ou seja, você tem uma inflamação muito grande, mas essa inflamação, ela, ao mesmo tempo, permite que o fungo continue acometendo a pessoa. A pessoa não consegue desenvolver uma imunidade treinada contra o fungo e continua permitindo. Então, se uma pessoa faz, por exemplo, uma das coisas muito comuns que a gente é procurado aqui, a cada candidíase de repetição. Se você está dando o remédio para matar o fungo e ele está voltando, é porque tem alguma coisa que está favorecendo esse retorno do fungo. O problema do fungo não é na vagina. Existe alguma coisa que está permitindo esse fungo crescer, proliferar no organismo. Então, existe uma questão também, além da questão imunológica, existe a questão metabólica, né? Então, a gente tem muito paciente que tem síndrome da resistência insulínica, tem muito paciente pré-diabético, tem pacientes que têm diabetes oculto. São aqueles pacientes que a hemoglobina glicada está normal, a insulina está normal, a glicose está normal. Você faz a curva glicêmica insulínica de 6 pontos, bingo, está lá, intolerância ao açúcar, e você só descobre isso se você fizer a curva glicêmica insulínica. E tem uma outra situação mais complexa ainda, que é você fazer essa curva glicêmica insulínica e encontrar hipoglicemia. A hipoglicemia é uma situação mais complexa ainda, porque envolve a pessoa perde a pessoa que tem hipoglicemia reacional na curva glicêmica insulínica, essa pessoa ela perdeu a flexibilidade metabólica dela. Isso é um negócio super complexo que envolve questões de mitocôndria, tá? Tem a questão neuroadaptativa, porque o processo inflamatório ele pode afetar o nervo vago, fazendo a pessoa ter retirada vagal, pode afetar a questão da produção dos neurotransmissores. A gente tem muito paciente com ansiedade, com depressão, que uma coisa não exclui a outra, nada é exclusivo, tá? E é uma situação aqui que é o gut-brain, né, o intestino-cérebro afetado pela questão da síndrome fúngica. Que nos gut-brains que eu participei em São Paulo, muito pouco ou quase nada se falou sobre a questão de fungo. Então, aqui, nós temos uma questão, que esse é o ponto que eu vou colocar agora para vocês, que é extremamente importante. Mais uma vez, a respeito de polimorfismo, e tem uma coisa aqui muito legal, tá? Que isso foi uma coisa que a gente desenvolveu aqui na clínica. Isso daqui é uma contribuição nossa para a saúde intestinal brasileira, para os estudiosos disso, é uma coisa nossa, tá? E é muito bonito isso, porque isso nos traz um mapa, tá? A Rosa dos Ventos, só para lembrar, é a referência que a gente tem no mapa para onde é que a gente vai, para leste, oeste, né? Onde é que está a tal posição? Como é que eu uso o mapa? Eu preciso da Rosa dos Ventos, tá? Então, essa é a Rosa dos Ventos dos fenótipos, dos 6 fenótipos clínicos que a gente vai encontrar na síndrome do intestino irritável. Então, nós temos o fenótipo, a expressão fenotípica clínica do supercrescimento fúngico luminal, que é o CIF. Nós temos o fenótipo da candidíase recorrente, de repetição, que é o 2. Nós temos o 3, que é o fenótipo intestinal, tipo síndrome do intestino irritável. Nós temos o 4, que é o fenótipo sistêmico da fadiga. E nós temos o 5, que esse 5, gente, vou até adiantar para vocês, eu não trato o 5. O 5 é a candidíase localizada. Isso daqui é coisa do ginecologista. Tá? Esse é um fenótipo que eu não trato. Eu só trato quando a pessoa já passou por pelo menos 5 ginecologistas, ou já cansou de tratar com o ginecologista, e é geralmente o pessoal que eu cuido aqui. E tem o fenótipo neurocognitivo. Ok? Então, vamos aos fenótipos. E aí a gente já vai entrar na parte prática para a gente acelerar o processo de aprendizado, já vamos conectar as coisas todas. Tá? Então, o sobrecrescimento fúngico, ele é uma expressão da síndrome fúngica que, assim, quem nos procura predomina os sintomas digestivos. É distensão, é gases, é eructação crônica, é refluxo. Quando eu falo dessas coisas, eu fico lembrando de todos os pacientes que eu tratei
que eram pessoas que estavam com problemas complicados. Eu vejo esse refluxo aí, eu lembro de 2 controladores de ar, de voo, que estavam tendo problema de refluxo, que estava afetando as cordas vocais deles. Imagine, controlador de voo tendo problema de voz, problema que é isso, né? E eram 2 rapazes, né? Um de 30, outro de quase 40 anos, e que era uma síndrome fúngica, causando refluxo e afetando a voz deles. Então, um comportamento de avidez por doces, né? Então, assim, quais são os testes que a literatura recomenda a gente fazer? Aspirado do adenal padrão Cardan-Ouro. Eu não uso isso. Cultura de fungos fecais. Faço muito isso. Teste de ácidos orgânicos. Eu estou com um laboratório aqui em Manaus que a gente está discutindo introduzir isso daí, tá? E existe a possibilidade da gente ter isso em Manaus. Isso vai ajudar muito. Um teste só, porque o conjunto dos testes é muito caro, né? E a questão imunológica, IgG e IgM, tá? Que é uma coisa que a gente utiliza para saber se a pessoa está tendo uma forma invasiva de cândida, né? Se for cândida, o problema da desbiose dela, ou se é uma coisa mais superficial. Se a pessoa, quem é o driver, ou seja, quem é que está determinando isso daí? É o uso de antibiótico, é o uso de corticoide, é o uso de inibidor da bomba de próton, é uma quimioterapia que a pessoa está fazendo, né? É uma desbiose, é uma perda da diversidade bacteriana, enfim, existem N coisas, tá, que podem determinar isso daí, inclusive trauma. Tá? Então, a estratégia dietética é assim, a gente usa uma dieta a nossa nutricionista, ela cuida disso daí, essa é uma parte que é dela, né? Eu apenas recomendo, né? Mas aqui a gente usa outras coisas além disso, tá, gente? A gente usa, em alguns pacientes, usa low carb, em outros pacientes a gente pode usar dieta cetogênica, depende muito da avaliação do paciente. Regra geral, a gente usa anistatina, tá? Mas em caso de não resposta, a gente usa itraconazol. Sempre usamos imunoterapia ativa. O Saccharomyces boulardii, ele é a referência da literatura, mas eu vou confessar para vocês, tá, que eu não uso o Saccharomyces boulardii. Eu uso o Prolive, que é o Lactobacillus acidófilos, na sua forma de proteção entérica, que a colônia está viva, que eu tenho certeza que a colônia vai ser jogada lá dentro do intestino delgado. Tá? Então, vimos o fenótipo 1. Vamos para o fenótipo 2. Candidíase de repetição. Tá? Então, quadro clínico recorrente, né? A gente tem pessoas que... Assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esses fenótipos, eles podem acontecer isolados e eles podem vir juntos. Tá? Então, um fenótipo não exclui outro. Ok? Esse é o ponto-chave que eu quero colocar para vocês ficarem atentos. Não é uma coisa assim isolada. Você pode ter uma coisa sozinha e pode ter tudo junto. Ok? Então, o que acontece? Cultura, né, de fungo das fezes, antifungigrama. Eu confesso para vocês que na literatura tem essa recomendação, mas eu não faço. Tá? Antifungigrama, tá? Por uma questão da minha experiência clínica nisso, não ser necessária. Tá? Eu uso itraconazol mesmo, tá? E, assim, tem que checar, né? Se já não foi checado, porque normalmente os pacientes que chegam para mim, eles são pacientes de ginecologista, tá? Eu sempre peço, o pessoal que trabalha comigo tem uma barreira assim, só vem comigo quem já passou pelo ginecologista. O ginecologista vê essa parte toda, então o meu foco é mais na questão assim, quem é o driver dessa história toda, né? Então, o paciente tem hiperglicemia, tem pré-diabetes, tem resistência à insulina, tem alguma imunodeficiência, a gente aprofunda muito em exames imunológicos em alguns pacientes. Existem pacientes que, para a gente tratar, a gente tem que tirar o anticoncepcional. Já tive pacientes que a gente estava tratando, dieta, tudo, e só foi resolver quando tirou o DIU. Tirou o DIU, acabou o problema.
Então, a gente tem que analisar cada paciente. Eu já tive pacientes em que eu tive que recomendar fazer ozônio. Eu não faço ozônio aqui na clínica, tá? Mas quando a gente tem uma situação que não melhora, não melhora, não melhora, que tem biofilme, que a gente pressupõe que tem biofilme, então a gente manda para fazer uma higiene com enfermeiras que são ozonioterapeutas ou com fisioterapeuta, que é ozonioterapeuta. Então, a questão da estratégia dietética, como eu já falei, essa questão do álcool é um negócio muito interessante, tá? Essa questão da dieta anticândida, gente, não existe dieta anticândida, tá? É um termo que a gente não deve usar, tá? A gente tem que definir... outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte: dieta é terapia, tá? Apesar da dieta ter sofrido assim, uma banalização, todo mundo... sim, a aula vai ficar disponível. Todo mundo, digamos assim, fala de dieta, dieta assim, até quem não é profissional da saúde fala de dieta. Existem médicos que prescrevem dietas de inteligência artificial para os seus pacientes. Sinceramente, eu não acho isso correto, porque assim, cada paciente é paciente. A dieta ela tem que ser planejada, a dieta tem que analisar a questão logística, a questão da palatividade do paciente, a questão da tolerância dele, a questão da sensibilidade dele, a questão da adesividade ao tratamento. Não adianta você passar uma dieta linda e não acompanhar. Então, no meu entendimento, a dieta na síndrome fúngica, ela é uma coisa assim, 80%. Tá? O diagnóstico é 20%, a dieta é 80%. O restante são coadjuvantes, medicamentos e tal. A dieta é soberana no tratamento da síndrome fúngica. E ela precisa ser prescrita por profissional habilitado, com conhecimento, com experiência, com vivência. Porque o que acontece muitas vezes? O paciente, eu vou fazer no meu plano de saúde. Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Não vai ser feito de uma forma profunda. Tá? Então, nesse aspecto, eu defino que assim, eu sou dependente da minha nutricionista funcional. Sem ela, assim, não dá para fazer nada. Então, nesse tipo de paciente, a gente usa o itraconazol, tá? Procura tratar o fator predisponente. Alguns pacientes a gente usa, chipa eles, para eles saberem se eles não estão fazendo hiperglicemia, se a dieta está sendo feita da maneira adequada, com baixo índice glicêmico. E a gente orienta, ensina. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Síndrome fúngica não dá para a gente tratar assim, tá? Rápido. Não tem como tratar. É um paciente que exige você. Os meus pacientes de síndrome fúngica e de síndrome do intestino irritável, assim, a gente avalia eles pelo menos umas 4 vezes, acompanha 4 vezes. Às vezes fica acompanhando mais tempo. Tá? Então, é necessário um tempo social dedicado para fazer esse trabalho. Você tem que olhar no olho do paciente, tem que conversar com ele. Cada uma é história diferente, gente. Não tem ninguém igual. Eu já tive meus pacientes pelo dia de repetição, porque o que desequilibrou os pacientes, 2, por exemplo, foram os maridos terem entrado em coma. Um por acidente de carro, o outro por acidente de bicicleta. Então, 2 moças jovens que nunca tinham tido candidíase na vida, o trauma quebrou a imunidade delas. Então, esses protocolos, aqui, essas coisas, não são difíceis de fazer, tá? E a questão da literatura, óleo de alho, óleo de orégano, assim, por que não tem tanta evidência a respeito disso? Porque são coisas que não tem a indústria farmacêutica apoiando os estudos. Então, são estudos pequenos, observacionais. Mas o ponto mais importante, se você vai tratar uma síndrome fúngica com monoterapia, você vai perder. Como se tratava a AIDS no início, monoterapia? Não acontecia. Quando você usa as sinergias, quando você usa sinergias, você cerca de tudo quanto é lado. Você usa a dieta, você usa o óleo de alho, que ele vai agredir o fungo de uma forma, o óleo de orégano, uma outra forma metabólica. Você usa a naltrexona, que ela acaba regulando o ciclo das endorfinas. Toda pessoa que tem baixa imunidade, ela perde o ciclo das endorfinas. Toda pessoa que tem distúrbio do sono, não consegue aprofundar o sono, perdeu o ciclo da melatonina. Ou está tendo o ciclo do cortisol alterado durante a noite. A naltrexona, em baixa dosagem, low dose, ela ajuda a fazer com que
a endorfina, a pessoa volte a ter o banho de endorfina 1 ou 2 horas da manhã, que isso faz um rearmamento do sistema imunológico. A pessoa que tem uma candidíase crônica ou uma desbiose fúngica, ela perdeu esse... O sistema imunológico ele funciona à noite, ele não funciona durante o dia, precisa ser despertado à noite. Para ele ser despertado à noite, precisa de ter endorfina, o banho de endorfina à noite. Tá? Então, às vezes, tem a questão do biofilme, da hipótese do biofilme. Então, pode usar o NAC, pode usar essa outra substância aqui, que a gente está começando a usar ainda, né? Não tem... É uma coisa obtida de algodão, tá? de uma lagarta de algodão. E o ácido bórico, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Todo mundo usa na síndrome de candidíase de repetição. Vamos aprofundar. Tem muita coisa aqui que a gente coloca aqui para vocês, mas que vai ser aprofundado no treinamento. Quem tiver interesse em fazer esse treinamento, a gente tem muito mais coisa para entregar. Tá? Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês verem como é que é essa questão do driver. Tá? O que determina? Essa imagem aqui é de uma prótese de uma paciente de 70 anos, tá? Que se apresentou com um quadro, tá? De diarreia há 2 anos, uma diarreia expoliante, levou essa senhora a perda de peso significativa. Essa senhora entrou num quadro de depressão, assim, fadiga, a família estava desesperada com ela, foi investigado câncer, e não tinha nada. Tá? A diarreia era inexplicável, colonoscopia, tudo que vocês possam imaginar, essa senhora fez. E aí ela veio, a gente colocou ela naquele algoritmo que eu mostrei para vocês, o algoritmo apontou com muita clareza síndrome fúngica. Tá? E aí, começamos a tratar, melhorou, mas eu fazia as culturas de fungo e o fungo aparecendo nas fezes. Né? E IgG continuava presente, o marcador IgG presente. Tem alguma coisa errada. Né? Aí ela se queixou que ela estava tendo uma dificuldade para mastigar, porque o coprológico funcional dela revelava que ela não estava digerindo direito. Foi excluído insuficiência pancreática, né? E pedi para ela me falou que ela estava sem dentista, porque na época do Covid o dentista dela se aposentou e ela ficou sem dentista. Eu falei, então faça o seguinte, vá numa amiga minha, que ela é dentista, ela vai analisar isso daí, e a dentista, minha colega, mandou essa foto para mim, da prótese dela, o fungo estava na boca dela, da senhora. Tá? Então, ou seja, a origem, o foco do fungo estava na prótese. Tá? Então, uma situação que leva a gente a ver que não é uma coisa tão simples. Né? Essa questão da síndrome do intestino irritável digamos assim, é o quadro que, como eu falei para vocês, 80% no meu cálculo, né, a minha percepção, dos pacientes vêm com síndrome do intestino irritável, a gente aplica aquele algoritmo, esse algoritmo, no final, nos leva para o fungo, e é um paciente que se apresenta com o quadro da síndrome do intestino irritável, que não é só digestivo, porque quem tem síndrome do intestino irritável tem ansiedade, tem depressão, tem distúrbio do sono, tem fadiga, nunca, esse é o ponto-chave, gente. Esse fenótipo, eu apresento na forma de fenótipo, mas isso não exclui um paciente de ter os 5 fenótipos. Pode ter só um, pode ter 2, pode ter 3, tá? É apenas uma forma da gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, esse fenótipo, ele aparece quando eu aplico o algoritmo e encontro um paciente que tem um problema digestivo que não resolve com nada, e a gente coloca ele no algoritmo e o problema dele é fungo. Então, é aquele paciente que tem um quadro de empachamento, de constipação, diarreia, os dois juntos, síndrome de má digestão, do abdominal. Né? Se vocês forem ver a síndrome do intestino irritável, tem muito mais sintomas do que isso, apenas uma forma didática da gente apresentar. E aí, outra história. A literatura recomenda fortemente a gente fazer o aspirado jejunal para o diagnóstico de sífilis, mas, na prática, ainda hoje, a gente não está fazendo. A gente pretende,
no futuro próximo, organizar isso daí. Talvez mais gente, como vocês estão aqui, possa, né, começar a criar uma pressão, né, coletiva para que a gente possa fazer isso, porque para diagnosticar H. pylori você faz, né? Você faz endoscopia digestiva. E é uma bactéria, né? Então, o tratamento dado para a bactéria é um tratamento privilegiado, é isso que eu quero falar para vocês. Então, o teste do hidrogênio expirado, o teste do metano expirado, ele, se positivo, não exclui o CIBO. O que é possível, não exclui o CIBO. Pode ser só o CIBO. Ok? Bom, CIBO é um outro tratamento. A gente pode ter sinais de inflamação no intestino, de doença. Aí não é mais SI, não é síndrome do intestino irritável, já é DI, doença inflamatória intestinal, se a calprotectina for positiva. E, pasmem vocês, pacientes de mais idade, até pacientes novos, eu já tive paciente, elastase é um marcador de insuficiência pancreática. Muitos pacientes com CIFO têm insuficiência pancreática. Definitiva? Não, na sua maioria transitória. Tá? A gente trata a inflamação do intestino, vai acompanhando, vai pedindo o exame, eles tendem a voltar. Os mais idosos, acaba que é definitivo. Porque a insuficiência pancreática, ela resulta de uma contaminação da inflamação. O intestino inflamado propaga a inflamação para o pâncreas, e o pâncreas exócrino, que é 98% do pâncreas, ele inflama e acaba diminuindo a produção das enzimas. E acaba que a diminuição da produção das enzimas leva um favorecimento de fermentação no intestino, e você acaba gerando um ciclo vicioso, né? Então, o coprológico funcional é muito importante, porém, se feito por um laboratório onde tem gente treinada, gente capacitada, com serviço, que realmente possa dar uma informação para a gente. Graças a Deus, aqui em Manaus, eu tenho um laboratório que me procurou, e as pessoas disseram, a líder do laboratório, que é a doutora Cecília, disse para mim, nós vamos fazer um coprológico de peso, de qualidade clínica para você fazer seu trabalho. Eu, graças a Deus, tenho isso. O paciente pode fazer os exames onde ele quiser, eu faço o coprológico no laboratório Reunidos, que é o laboratório que me apoia nesse trabalho. GI-MAP, eu não vou falar sobre o GI-MAP. GI-MAP é um microbioma fabuloso, que eu só uso em pacientes muito complexos, para me ajudar a tirar pessoas de situações assim, bem complexas. Eu não tenho como falar isso agora, isso eu vou falar no treinamento, aprofundar, mas a literatura diz o seguinte, que o GI-MAP não valida o CIFO. Só que os casos mais complexos que eu já resolvi usando o GI-MAP, o GI-MAP foi que apontou, apesar de ter desbiose bacteriana e tal, que o CIFO era o ponto-chave da questão. Então, nos pacientes com síndrome do intestino irritável, o outro nome da síndrome do intestino irritável é desmotilidade intestinal. A gente precisa ver se tem hipocloridria, né? Se tem uso de inibidores de bomba de prótons, se esse quadro está surgindo pós-infeccioso. Grande parte da síndrome do intestino irritável ela resulta de infecções. Existem pacientes que falam, olha, eu fui para uma reunião, fui comer num buffet, a partir dali minha vida não é mais a mesma. E, particularmente, pacientes que têm hábito de comer sushi, dessas cadeias de sushi que não tem o asiático lá à frente, é um risco muito grande, gente, porque não tem doutrina e acaba que as pessoas ficam comendo, desculpem eu falar para vocês, mas ficam comendo bosta nesses sushis aí que são de cadeia, né, de franquia. Questão da alça cega, eu não vou falar sobre isso, mas é o seguinte, isso é uma desmotilidade intestinal severa. Eu tive um caso recentemente muito, muito, muito severo de uma senhora que estava, uma jovem, 4 anos com essa síndrome, sem diagnóstico, tá? Sem diagnóstico, assim, tendo náusea todo dia de manhã, fez a endoscopia com 12 horas de jejum apresentando alimento no estômago. Isso daí é a síndrome da alça cega, né? Ou seja, o diagnóstico era para ser feito pela endoscopia, mas isso ficou batido. Essa endoscopia já tinha sido feita há 1 ano. Quando a gente viu, chegou a essa conclusão. Essa paciente quase que eu tive que interná-la para fazer parenteral, para fazer jejum, para descansar o pâncreas dela,
que ela estava com insuficiência pancreática e tinha fungo no intestino. Então, eu fiz referência das 2 pacientes minhas que tiveram trauma, por estresse emocional, fizeram candidíase de repetição. Pode existir sobreposição entre SIBO e SIFO, muito frequente. A questão da estratégia dietética, FODMAPs ajuda bastante nesse quadro. Reintrodução guiada. E, assim, low carb cetogênica a gente usa muito. Lembrando que low carb e cetogênica, elas têm que ser muito bem individualizadas para o paciente. Tem que ter a questão logística, tem que ter a questão estratégica de uso da alimentação. É uma coisa que tem que ser individualizada. A gente usa sempre imunoterapia ativada nos pacientes. Tá? Se tiver SIBO confirmado, pode ser ou não usado antibiótico. Na maioria das vezes, eu vou ser sincero, a maioria dos meus pacientes com SIBO, que foram tratadas outras causas inflamatórias no intestino deles, o SIBO é consequência, SIBO não é diagnóstico. Tá? E quando a gente tem paciência de esperar, a gente consegue resolver o SIBO sem usar antibiótico, na maioria das vezes. Existem situações em que a gente usa o antibiótico e o paciente vai fazer o exame de novo e está com SIBO novamente. Tá? A imunoterapia ativada é uma forma de imunoterapia em que a gente usa pedacinhos da cândida ou extratos de cogumelos, né, que estimulam o sistema imunológico a desenvolver uma imunidade, tá, contra fungos, tá, ou bactérias, depende de cada caso. Procinéticos são coisas que a gente raramente usa, mas às vezes é necessário usar. A questão da nistatina, tem paciente que eu uso nistatina, mulheres grávidas, ou que têm alergia a intraconazol, ou que são muito idosas, que têm possibilidade de ter um risco de ter uma insuficiência cardíaca, ou paciente que tem problemas hepáticos, ou problemas, sabidamente, de intolerância a esses alimentos. Mas, assim, se não tiver isso, é intraconazol. Tá? E o uso do intraconazol é prolongado, tá? Nunca uso... Tem casos que é 1 mês só, mas a maioria eu uso por pelo menos 4 meses. Tá? O objetivo não é erradicar a cândida, ou o fungo, que porventura esteja lá. O objetivo é manter esse fungo numa quantidade baixa, o suficiente, para a parte metabólica do organismo se estabilizar, para a questão da flexibilidade metabólica voltar, para que a imunidade consiga voltar. E aí a gente solta, o paciente consegue ter autonomia. Uma coisa que eu não costumo assim, usar na terminologia é dizer que eu estou tratando uma CI como candidíase, tá? Então, eu estou tratando uma síndrome fúngica, tá? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque esses pacientes, às vezes, eles andam com outros colegas, e aí o colega olha, você está tratando o paciente de síndrome fúngica. E aí o que acontece? O colega olha um IgG positivo, aí ele diz, isso daí mostra que o paciente já teve a cândida, que ele se curou. Gente, o fungo, tá? Que eu quero colocar para vocês assim, raciocinar com o fungo, tá? Como você raciocina com bactéria e vírus é completamente sem sentido, tá? Nós estamos falando, o fungo, ele é um outro reino, tá? A gente tem o reino animal, a gente tem o reino mineral e a gente tem o reino monera, o reino fúngico, tá? Nós estamos falando de uma outra coisa, é uma outra lógica. O fato de você ter um IgG para cândida positivo, o que ele mostra num paciente que tem quadro, tem um fenótipo, é que ele está tendo uma forma fúngica invasiva. Se você tiver um IgG positivo num paciente que está no UTI, olha o contexto, no muro. Se apresenta o IgG positivo, você tem que fazer uma cobertura antifúngica muito potente, tá? Porque esse paciente corre o risco de fazer uma septicemia fúngica. Porque o IgG, ele denota não história de que a pessoa teve o problema, o contato. Ele informa que está tendo uma forma invasiva. Porque o IgG no fungo, ele pode gerar imunocomplexo. E ele é um sinal de que está tendo uma ativação imunológica na pessoa. Tá? Então, é uma coisa
mais complexa. O fungo ele tem 6 mecanismos de agressão. Ele pode causar infecção, ele pode causar alergia, ele pode causar irritação, ele pode produzir micotoxinas, ele pode causar imunossupressão. O fungo ele pode estar correlacionado com fungos do ambiente. Uma pessoa pode ter uma síndrome fúngica porque o escritório dela está contaminado, o ar-condicionado dela está contaminado, a casa dela está mofada. Essa pessoa pode estar doente porque a casa dela está doente. Eu já tive vários pacientes aqui no Amazonas que tinham candidíase de repetição porque o papel de parede da casa estava cheio de fungo, porque tinha um vazamento na casa, porque tinha uma condensação na casa, o banheiro estava com fungo. Então, é uma situação que a gente tem que ter, a gente está lidando com uma outra história, tá? Então, é distinto a forma como a gente trabalha com fungos, tá? Então, existe um outro fenótipo, que é o sistêmico, que é a fadiga, tá? Esse é um paciente que vem assim, ele está muito cansado, ele já foi no psiquiatra, já tomou antidepressivo. Se tomar sertralina, tende a melhorar, porque a sertralina tem um efeito antifúngico. Saiu recentemente uma pesquisa da USP mostrando esse efeito antifúngico da sertralina e da fluoxetina, tá? Uma coisa bem atual isso. E esse paciente ele vem com névoa mental, às vezes ele tem um quadro que lembra uma fibromialgia, ele tem artralgia, vai no reumato, não é nenhuma doença reumática. Esse paciente, às vezes, tem dermatite, principalmente mulheres mais velhas, elas têm umas dermatites, assim, que fica assim, que nem, sabe, pirento, um negócio assim, e vai usar corticoide numa mulher na idade dessa, vai aumentar a pressão, vai induzir o diabetes. É iatrogênico, você tem que saber qual é a causa. Então, a gente tem que fazer uma avaliação geral desse paciente, porque a gente não está, nem toda fadiga é síndrome fúngica. Então, a gente tem que abrir, né, ver a questão da tireoide, deficiência de vitaminas, enfim, os exames todos. E tem um detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês. O ASCA, tá? IgG, IgM, se ele tiver presente, esse é um negócio bem interessante que eu vou falar para vocês. Eu já tive muitos pacientes com síndrome fúngica causado por Saccharomyces cerevisiae, tá? E esses pacientes que têm o Saccharomyces cerevisiae, eu sei que eles têm porque o ASCA, IgG e IgM deles são tocados, tá? E aí tem um problema, porque assim, todo mundo pensa que esse marcador imunológico ele está relacionado com a doença de Crohn. Aí o paciente vai, faz a colonoscopia, não tem a doença de Crohn. Então, se deduz que é um falso negativo. Não é falso negativo. Está informando a presença de que tem uma cultura, uma colônia de Saccharomyces cerevisiae crescendo no intestino, e o sistema imunológico percebeu isso, tá? Então, coprológico funcional, gasometria venosa, tá? Isso daqui não é arterial, tá? É gasometria venosa. A gasometria venosa é uma manha bem simples de entender ela, que não será colocada aqui, a gente vai colocar no treinamento. Ela me informa se a pessoa está tendo um problema mitocondrial e o convênio paga isso daí. Tá? Então, a Cândida IgG, que eu já falei para vocês, que é um marcador de invasão. Então, qual é o driver? A gente tem um paciente que ele tem uma inflamação de baixo grau. Tá? Esse paciente ele tem um aumento da permeabilidade intestinal. E aí, o que acontece nesse paciente? A permeabilidade intestinal dele está aumentada, simultaneamente acontece um aumento da permeabilidade hematocefálica dele. E aí o que acontece? Como a permeabilidade está aumentada, por causa do fungo que está inflamando, as bactérias caem no sangue, o sistema imunológico destrói as bactérias e a cápsula das bactérias, o LPS, a lipoproteína, ela fica circulando no sangue e como a membrana hematocefálica está aberta, esse LPS ele vai para dentro do cérebro e ativa o sistema imunológico do cérebro. Então, esse indivíduo ele fica inflamado, ele fica... Aqui no Amazonas tem uma expressão que a gente dá quando o cara está com névoa mental. É um termo para isso, tá? O cara fica leso, tá? Leso, a origem etimológica da palavra é de lesão cerebral, lesão cerebral mínima, né? Então, isso acontece porque a permeabilidade está aumentada.
Nesses pacientes, quando a gente faz a zonulina, regra geral, ela está positiva em alta intensidade. E aí você já pode, digamos assim, se você já tem experiência clínica, você pode pensar que esse paciente pode ter uma intolerância a glúten, que está por trás de tudo isso daí, né? E, assim, a estratégia é dieta, né? Essa dieta, ela pode ser uma dieta mediterrânea, pode ser uma dieta anti-inflamatória. O cuidado que a gente tem que ter é, assim, é não impor uma dieta muito restritiva para o paciente durante muito tempo. No início, a gente impõe essa dieta para todos, tá? Mas isso não pode ser muito tempo, não, porque, assim, os pacientes, eles acabam, assim, chutando a boca do balão, né? Mas, assim, naqueles pacientes que são trabalhadores do conhecimento, quando a gente usa uma dieta cetogênica, que eles respondem bem, que eles notam que eles conseguem focar por mais tempo, que a atenção deles melhora, que eles conseguem não ficar tendo pensamentos errantes. A dieta cetogênica é a dieta da mente, né? É a dieta que você funciona melhor, né? Quando você faz a dieta cetogênica. É como se você estivesse fazendo um jejum sem estar em jejum, né? Então, você libera corpos cetônicos no sangue, e esses corpos cetônicos, eles fazem com que o cérebro funcione de uma maneira melhor, mais estável. Porque quando uma pessoa tem uma síndrome fúngica, e se ela apresenta distúrbio do metabolismo da glicose, essa glicose ela fica subindo e descendo, e o cérebro da pessoa, gente, se a gente pudesse ver numa ressonância magnética funcional, ele ficaria semelhante a uma árvore de Natal. Então, a terapêutica é a gente corrigir as deficiências, ver a questão do sono, como eu digo assim, uma coisa não exclui a outra. Às vezes tem pacientes que têm distúrbio do sono, tem apneia do sono, tem obesidade, né? Então, aqui na clínica, a gente faz diagnóstico de apneia do sono, né? Graças a Deus tem coisas não invasivas. A questão da imunoterapia, né? A questão do exercício, assim, eu vou só dar um spot nessa questão muito brava, muito rápida. Existe um tipo de exercício para quem tem problema de resistência insulínica e hiperglicemia, que é fazer musculação focada nos membros superiores, bíceps, tríceps, ombro, trapézio, tá? 3 vezes por semana, um nível de 80% da capacidade máxima da pessoa, tá? Porque esses músculos são músculos glicolíticos. Eles são fibras tipo 2, que são fibras que, quando estão hipertrofiadas, em 12 semanas, fazendo uma hipertrofia, elas ajudam a controlar a glicose mais baixa, e a gente pode usar esse tipo de coisa para paciente, inclusive, com síndrome fúngica, com candidíase de repetição. Tá? Então, a localizada, já falei para vocês que eu não trato, né? Isso é coisa do ginecologista, eu nem vou já ter aqui. Tem um fenótipo no Deixa eu falar para dizer que participou, foi que legal. Esse paciente é um paciente assim que ele já apresenta um perfil mais psiquiátrico, tá? É aquele paciente que ele tem distúrbio do sono, é aquele paciente que ele tem ansiedade, tem humor. É um paciente que você tem que acolhê-lo de uma forma mais ampla, tá? Tem que ter uma certa experiência para lidar com esse paciente, porque a forma como a gente fala com eles, alguns são neurodivergentes, né? Então, a gente tem que ter, assim, tem que ter uma sensibilidade para interagir e acolher esses pacientes. E o mais importante de tudo, nós utilizamos um exame aqui que ele avalia uma coisa chamada variabilidade do ritmo cardíaco. Essa variabilidade do ritmo cardíaco é tipo um eletrocardiograma que a gente consegue entender a conversa que tem entre o intestino e o cérebro através da variabilidade do ritmo cardíaco que expressa o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Não dá tempo para a gente falar sobre isso, tá? Mas no treinamento a gente vai falar e é um negócio muito legal, é um exame que vocês podem ter na clínica de vocês e que faz um diferencial enorme na prática clínica e que esse exame chegou há muito tempo no Brasil e a maioria das pessoas faziam a leitura dele com um eletrocardiograma, o que era completamente equivocado, tá? Então, tem uma forma de ler isso daí. Tudo é questão de como você lê, né? Como você interpreta. Então, esses pacientes, tem que ver muita coisa neles, tá? E, assim, esses pacientes, eles podem ter comorbidade psiquiátrica, às vezes eles estão sendo acompanhados por psicólogo, psiquiatra,
E a gente entra como colaborador, tá? A gente não entra rompendo vínculos terapêuticos, a gente entra para acrescentar uma abordagem nutricional em paciente que está tendo esse problema. Então, a estratégia nesses pacientes é ver a questão nutricional deles, a questão do álcool, a questão dos ultraprocessados. Lembrando, foi diagnosticado uma epidemia de ansiedade e depressão na Austrália em jovens, adultos e adolescentes, e o estudo que o governo fez concluiu que essa epidemia era causada por ultraprocessados. Tá? Então, essa questão da dieta sem glúten, sem lactose, é super importante. Tá? As dietas low carb, cetogênicas, elas ajudam a estabilizar a glicose desses pacientes. Tá? Isso faz com que a expressão dos genes que induzem esses estados psiquiátricos, eles silenciem. Tá? Então, existe uma relação muito grande entre doença psiquiátrica e glúten. Tá? Tem vários estudos atualizados, inclusive o agravamento da esquizofrenia, que a gente não tem tempo de fazer essa leitura de trabalhos, de abstratos, porque não é o foco da gente. Tá? Então, tem que tratar a causa primária, né? A questão da higiene do sono é fundamental para quem tem doença mental, problemas cognitivos. A imunoterapia ativada é fundamental. A questão do antifúngico. Esse azul de metileno eu não uso, tá? Não uso porque esses pacientes, eles muitas vezes estão em uso de recaptadores de serotonina e essa síndrome do risco serotoninético é muito complicado. Eu nunca quero passar por isso na minha vida. E, assim, intraconazol, os cuidados todos, alho de óleo. Nessa apresentação, a gente vai corrigir algumas coisas, acrescentar outras para vocês, vamos fazer um aprimoramento disso. Tem algumas coisas que não estão aqui, mas eu vou mandar para vocês. Então, onde é que nós estamos agora, né? O diagnóstico na prática, ok? Para a gente não se perder. Então, o que acontece? Como investigar, né, essa questão? Então, assim, a gente adora o número 6, tá? Então, detecção não é doença. O fato da pessoa ter uma cândida, tá, comensal na boca, não quer dizer que isso seja uma doença. Né? Você tem que entender que o adoecimento da pessoa vai muito além do que só tratar a cândida, né? Então, esse é o erro. Por isso que você fica tratando sua cândida e usando laser vaginal, essa coisa toda, e a pessoa está ali, né, piorando. Então, você tem que documentar. Esse é um ponto importante, gente. A gente tem que documentar, tá? A gente tem que definir o fenótipo. Isso é extremamente importante, tá? Então, qual é o fenótipo? Se eu tiver essa referência do fenótipo, com quem eu estou lidando? Qual é o fenótipo que eu estou lidando? Se eu tiver essa orientação, já fica mais fácil eu raciocinar. São 2, 3 fenótipos, é um só. Né? Enfim, é complexo esse paciente ou é simples? Né? Então, a documentação laboratorial, extremamente importante. Né? Excluir questões orgânicas. Paciente que vem com problemas mentais, de uma certa idade, passa no neurologista. Tem uma enxaqueca de repetição, já passou no neurologista, entendeu? Tem candidíase de repetição, já passou no ginecologista. Tem uma síndrome do intestino irritável, já passou pelo gastro. Tá? Para a gente não assumir ônus e depois a gente ficar comendo bola porque não fez isso, não fez aquilo. Tá? Então, tem esses cuidados que a gente tem que ter. O fato, por exemplo, do hidrogênio inspirado ser uma assinatura bacteriana, como é que a gente faz o diagnóstico de SIFO? É um exame só? Não, não é. O SIFO é um conjunto de coisas. Né? Existe um diagnóstico padrão ouro? Existe, que é o aspirado do adenal com cultura quantitativa. A gente faz isso na rotina? Não. Podemos vir a fazer isso na rotina? Podemos. Tá? A questão é a gente ter, né, colegas que estejam dispostos a fazer isso, porque, como eu falo para vocês, é um diagnóstico que é esquecido, não é pensado, entendeu? É muito esquecido. Então, a gente está agora nos princípios do tratamento, tá? Então, a gente precisa entender que a síndrome fúngica
acima de tudo, ela é um problema ecológico. Ela é um problema de terreno. É o terreno que está alterado. Existe alguma coisa no paciente que faz ele ter a síndrome fúngica. Só tratar a síndrome fúngica, só tratar o fungo, só usar óleo de alho, óleo de orégano, itraconazol, ou qualquer outra. Existe uma série de substâncias que estão surgindo com evidências, tá, de que podem funcionar, podem agregar, né, dependendo de cada caso, né. Porém, a questão toda é a seguinte: se vocês quiserem vir aqui ao Amazonas, criar uma plantação, fazer uma plantação de pequena, média ou larga escala de rosas, sabe o que eu vou dizer para vocês? Vocês são loucos, vocês não vão conseguir fazer isso nunca aqui. Porque rosa não cresce aqui. Entende? Se eu for plantar rosa no Sudeste, no Sul, cresce que é uma beleza. Porque tem terreno para crescer rosa. Tá certo? Então, a cândida ela só vai crescer quando o corpo humano se transforma de forma crônica ou invasiva, quando o corpo humano se transforma no meio de cultura. Ou esse organismo ele está sobrepujado na sua capacidade imunológica. Essa pessoa está muito estressada, essa pessoa comete erros alimentares muito graves, muito sérios, ou ela tem intolerâncias específicas, ou essa pessoa vive numa casa que está cheia de fungo, ou trabalha no escritório que está cheio de fungo. Tá? Eu tive uma juíza uma vez, que essa senhora ela estava tendo um quadro de asma perigoso, estava entrando num quadro já de mal asmático, um risco de mal asmático. E ela falou, doutor, sabe, eu não sei mais o que fazer e tal. Um técnico dela, judiciário, veio aqui, e o rapaz mais novo, ele percebeu que o ambiente estava fungado. Quando ela voltou, eu conversei com ela sobre isso. Ela falou, mas eu não sei. Imagina, a juíza do trabalho não saber o que fazer numa situação dessa de insalubridade no ambiente. Você vê o nível que a pessoa estava perturbada, né? E eu orientei a fazer o seguinte, mande um ofício para a sua presidência, tá? E solicite uma inspeção pedagógica da Anvisa no seu tribunal. Ela fez isso, procedeu assim. Conclusão, na semana seguinte saiu no jornal que a Anvisa tinha simplesmente lacrado o Tribunal de Justiça do Trabalho, porque era insalubre, o ambiente estava insalubre. Era um prédio todo fechado, não tinha circulação do ar, uma coisa adaptada pelo judiciário. Tiveram que contratar um outro prédio, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Onde que o nosso paciente está nessa situação, tá? Então, aqui, trate o terreno, não só o agente, tá? Esse terreno implica num conhecimento da questão metabólica, da questão genética. Tem pacientes que têm sensibilidade genética ao glúten, tem pacientes que têm intolerância à lactose, tem pacientes que têm intolerância à frutose, como eu mostrei a vocês. Tem paciente que está num pré-diabetes, tem paciente que tem uma resistência insulínica, tem paciente que tem um problema de distúrbio do sono, tem paciente que tem uma deficiência nutricional, tá? Eu já tive paciente que estava tendo candidíase de repetição por deficiência de zinco, por deficiência de vitamina C, por deficiência de vitamina D, enfim. Então, corrija os fatores. É necessário corrigir os fatores. Esse paciente está tomando muito antibiótico. Então, veja o seguinte, vou dar um exemplo para vocês de uma situação. Eu tive uma secretária aqui que ela estava tendo infecção de garganta de repetição. Não parava de ter infecção. Ela começou a trabalhar aqui comigo. Enfim, fomos analisar e tal. Conclusão, pedi simplesmente para ela encapar os colchões e os travesseiros com material impermeável, tipo cama de hospital. Parou de ter infecção de repetição. Então, se vocês tiverem pacientes que têm candidíase de repetição, não esqueçam, por favor, desse detalhe. Peçam para seus pacientes encaparem as camas com material impermeável e os travesseiros delas e dos cônjuges, tá? Porque você está lidando com uma coisa que está contaminando o leito das pessoas, é microscópico. No hospital vai ter cama sem estar impermeabilizado, vai ter um problema de infecção hospitalar. Então, se você está tendo um paciente que tem um quadro de infecção de repetição, é higiene, gente. É que nem aquela história do médico que recomendou
Lavar as mãos para não causar febre puerperal nas mulheres. O Ignaz Semmelweis, tá? É a mesma coisa, encapar colchão e travesseiro. Notem que eu estou colocando isso nesse momento, porque isso também é tratamento, isso é muito esquecido, isso é muito negligenciado. Anotem isso. Pode encapar com curvinho, com vulcanapa, com vulcoro. Não é só alérgico que usa cama encapada. Pessoas que estão tendo infecções de repetição também. Os esporos, é um holobioma, o fungo está no corpo todo da pessoa. Tá? Então, essa pessoa está largando esporos o tempo todo. Então, isso é muito importante. Tá? A questão da dieta. Dieta é fundamento. Não tem como tratar os pacientes. O que acontece? Tem colegas que vão fazer imunoterapia, fazem fracasso, porque não fazem a dieta. Esses colegas pegam e prescrevem dietas, Ctrl+C, Ctrl+V para os seus pacientes, achando que eles estão fazendo o melhor deles. Estão se iludindo, porque esse paciente vai pegar esse papel e vai jogar fora, porque a dieta tem que ser explicada, tem que casar com o paciente, tem que fazer sentido. A gente tem pacientes que têm paladar seletivo, você vai prescrever aquilo ali. Tem outros que têm síndrome do vício, que a gente tem que usar naltrexona em dose alta, porque o paciente tem um comportamento de alcoólatra com doce, de viciado, tipo heroína. Começa a pensar no açúcar, fica louco, entendeu? Você tem que bloquear as endorfinas desse paciente. Então, existem muitas coisas que a gente tem que analisar. A dieta, para ela funcionar, você tem que apoiar, às vezes, o paciente. Você tem que entender a situação dele. Você não pode fazer uma coisa assim, Ctrl+C, Ctrl+V, nessa situação. Se você quer fazer uma coisa bonita, bacana, faça da forma correta. Tenha uma compreensão profunda do que você está fazendo. Tenha autoridade no que você está fazendo. Porque vocês vão ver essas pessoas, quando elas investem para fazer o tratamento delas, porque elas estão pagando o quê? Não, elas estão investindo no tempo necessário social que eu tenho para me dedicar a elas. Hoje, por exemplo, eu atendo no máximo no dia 6 pacientes, no máximo por dia. E a tendência é eu atender menos, porque cada paciente é uma obra de arte, gente. E assim, não adianta você atender muitos pacientes e não fazer diferença na vida delas. É muito melhor você atender menos pacientes e você fazer arte, sabe? Você mudar a história daquela pessoa, sabe? Se vocês forem ver no meu Google, a quantidade de agradecimentos, o tipo de agradecimento que tem por esse trabalho que eu faço, que vocês vão fazer também, eu tenho certeza. Se vocês estão aqui, vocês não estão por acaso, tá? Vocês estão aqui porque houve vocês já veem isso, vocês têm compreensão, vocês já estão trabalhando, vocês têm vontade de saber, vocês não estão satisfeitos com as diretrizes que estão rolando por aí, vocês querem mais, tá? Então, a gente tem uma situação que o antifúngico, tá? Ele é extremamente importante na síndrome fúngica. Não abro mão de antifúngico, tá? Agora, se vai ser enistatina, se vai ser itraconazol, vocês notam que em nenhum momento eu falei em fluconazol, tá? Eu não uso fluconazol na minha prática. Por que não funciona? Não, porque ele é para ser usado em situação aguda. E ele tem uma hepatotoxicidade muito grande. Diferente do itraconazol, que a gente pode utilizar com segurança por muito tempo, desde que não tenha os fatores que a gente já sinalizou aqui, que é a questão da insuficiência cardíaca, que é a questão de hepatotoxicidade, né, da pessoa tá grávida e tal, essas coisas todas têm que ser vistas. Outra coisa importante é assim, cuidado, tá? Porque o antifúngico sozinho, ele não trata de si, nem de névoa mental, ele não é uma panaceia, tá, gente? Então, assim, tem que ter cuidado. A gente está trabalhando com uma coisa que é extremamente ampla. Então, não é uma coisa linear, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é jogo de dama, é jogo de xadrez. E é um negócio muito fantástico você poder pensar nisso, você ter os marcadores, a interação médico-paciente, você vê... Gente, acontece um fenômeno muito interessante, a gente vai começar a fazer isso aqui, tá? Nós vamos começar a fotografar o rosto das pessoas, como elas se apresentam antes e como elas se apresentam depois, a expressão do olhar,
o jeito, sabe? Você vê uma pessoa sem energia quando ela, sabe, essas senhorinhas assim, com síndrome fúngica, elas ficam retinha, durinha, interagindo contigo com olhar, um senso de humor, ou seja, retornou a pessoa. O que a pessoa estava vivendo não era ela, era uma expressão fenotípica de uma síndrome fúngica que afeta as emoções, afeta o sono, tudo na pessoa, o desejo, né? Enfim. Então, é uma coisa muito profunda tratar um paciente que tem um problema digestivo, intestinal, uma síndrome do intestino irritável, uma síndrome fúngica, que são coisas que não são tratadas da forma correta, porque exige tempo, exige dedicação, estudo, exige interpretação, exige raciocínio clínico, né? exige feeling, né? Então, exige muito da gente. Se a gente quer fazer uma coisa dessa, exige muito. E aí a gente não consegue fazer isso para um número muito grande de pessoas, né? Enfim. Então, agora, nós vamos entrar no momento em que eu vou mostrar para vocês como que as coisas... Escolhi um fenótipo, tá? No treinamento, a gente vai ter muitos outros, muita coisa no treinamento, mas eu escolhi um que é de um caso muito interessante, de um jovem de 44 anos, diabético, que se apresentou aqui com uma queixa. Esse rapaz é uma figura, tá? E foi um caso que teve um resultado, uma resolução positiva. Então, agora, vocês estão lembrados que eu falei no início da espiral de Fibonacci, né? Então, tudo, o guia mais profundo de todas as coisas é a gente ter essa espiral na nossa mente, tá? Então, o paciente traz os sintomas, né? O momento que isso aconteceu, qual é o terreno que isso está acontecendo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, se vocês não quiserem se perder em tratar pacientes com a síndrome do intestino irritável, que são pacientes com muitos sintomas, pacientes com síndrome fúngica, amarre na primeira entrevista que vocês tiverem com o paciente a queixa principal. A queixa principal vai ser a linha, tá? Aqui a gente chama de papagaio, tá? Acho que no sul e em outros estados chama de pipa, tá? Vai ser a linha de direção do tratamento, porque são esses sintomas, as queixas principais do paciente, que quando ele retornar, quando você tiver na primeira 100 miligramas, quando você for ver esse paciente, você nunca vai se perder, porque você sabe qual é a queixa principal dele, tá? E esse caso, eu amarrei bem a queixa principal dele, apesar dele ter muitos sintomas, eu amarrei e vocês vão ver como é interessante a queixa principal desse paciente. É uma queixa única. Se vocês tiverem algum paciente que tem essa queixa igual desse paciente e expresse essa queixa dessa forma, eu quero que vocês mandem aqui para mim, tá bom? Uma vez ao dia. Bem, quais são os exames que a gente vai solicitar para o paciente, qual é o driver, qual é a estratégia dietética, terapêutica, vocês vão ver tudo isso nessa espiral, tá? Então, o que acontece? Qual era a queixa principal desse paciente? Flatos fétidos e distensão abdominal. Aí, olha o relato do camarada. Carioca, uma figura, tá? Tem dias que eu não consigo parar de eliminar gases e ele diz para mim assim, na lata, eu virei um sommelier de peido. Alguém de vocês, um paciente de vocês já falou isso daí, que ele é um sommelier de peido? Ou seja, ele conseguia saber, através dos odores diferentes, olha, Regiane já, interessante, o que ele tinha comido, o que estava fermentando na vida dele, no intestino dele, uma síndrome fermentativa, né? Então, esse paciente, qual era o terreno dele? Consumo elevado de açúcar de longa data na juventude, uma vida muito, assim, muito louca, um rapaz de uma família muito rica no Rio de Janeiro, né? Mas rico mesmo, né? Álcool desde os 15 anos, no período da pandemia, retorno pesado do consumo de álcool, grande volume de vinho e uísque, metabólico, 2019, antes do Covid, diagnosticado com diabetes, né? Imagina, passou dos limites, e aí uma genética favorável, né? Mãe, avó, materna diabética, e ele está se apresentando com fadiga
progressiva e desejo incontrolável por doce, mesmo sendo diabético. Neuropsíquico, repercussão emocional importante, teve que utilizar a sertralina. A sertralina, a gente já conversou aqui que tem um estudo em São Paulo que mostra que ela tem um efeito antifúngico, né? Inclusive nos casos em que tem resistência aos antifúngicos convencionais, em uso de procinético, e que fez melhorar o humor dos pensamentos intrusivos após o ajuste do diabetes, né? Trouxe um IgG alimentar com várias intolerâncias alimentares. Hoje a gente sabe que esses IgGs alimentares, eles são que nem jogar uma moeda para cima, né? 50% pode cair para um lado, 50% para o outro, ou seja, não tem sensibilidade, não tem especificidade para a gente usar esse tipo de exame. Então, assim, a cronologia dele, né? 15 anos, início do consumo do álcool, 2019, diabetes, décadas de carga glicêmica elevadíssima, pandemia, acabou fazendo com que ele tivesse o retorno para o álcool, depois fissura por doces, queda do humor, uso da sertralina, e aí chegou comigo com essa queixa que estava incomodando, porque a mulher dele estava incomodada, os filhos dele estavam incomodados, tá? Ele estava vivendo uma situação de transtorno social, ou seja, o resto das coisas não incomodava tanto ele. Então, a queixa principal do paciente era essa, tá? Por isso que eu digo para vocês, seguirem pela queixa principal do paciente. Então, assim, constelação sintomática dele, enxaqueca de repetição, e aí o paciente vem com uma queixa, quando você vai explorar, aparecem outras coisas, né? Diarreia, fadiga, cansaço excessivo, refluxo, gases, distensão, picos de irritabilidade, picos de ansiedade, tá? E, assim, o odor sulfurado, né? Odor sulfurado. Que aí você pensa em fazer um teste específico de ácido sulfídrico e tal, que ano que vem vai ter uma tecnologia que vai permitir a gente fazer o diagnóstico de crescimento de bactérias produtoras de ácido sulfídrico. Mas a clínica, ele próprio já queixava o cheiro, né? Então a gente sabe que estava tendo uma fermentação. E aí, o que acontece? O que eu quero falar para vocês? Nenhum sintoma isolado aponta para síndrome fúngica. Esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Por isso que a aplicação do algoritmo da síndrome do intestino irritável é importante. Porque você não tem como adivinhar. No caso desse tipo de fenótipo, não tem como você adivinhar. Você tem que fazer os testes. Não dá para ser mágico, né? Você tem que ter o exame. Ele tem os critérios Roma, que é o critério que faz o diagnóstico clínico da síndrome do intestino irritável. Porém, esse critério não explica o mecanismo. Ele só diz que a pessoa tem uma síndrome do intestino irritável. Colocou dentro, enquadrou, mas e aí? Tem um amigo que ele trabalhou em indústria multinacional durante muito tempo. Então, ele dizia assim, quando alguém apresenta uma situação e não apresenta solução, né, ele costuma, no meio dele, né, dos industriais, assim, so what? E daí? Então, o que eu faço com isso? Tem um Roma positivo, né? Então, o que acontece? Terreno dele. Carga glicêmica crônica, ou seja, abusou de carboidrato, de alto índice glicêmico, maltratou o pâncreas, uma pessoa que tinha predisposição genética para ter diabetes, né? O etanol crônico, né? Rapaz muito rico, vivia na Itália, vivia, sabe, consumindo vinho e tal, vivendo a vida, né? E a questão da hiperglicemia, que tem efeito na fagocitose, né, dos macrófagos, favorece o crescimento de leveduras. O exame que a gente faz da variabilidade do ritmo cardíaco mostrou que ele tinha desautonomia, um tipo de desautonomia que não é do diabetes, é muito mais da inflamação. A questão dos procinéticos e dos recaptadores da serotonina ajudaram ele, com certeza, né, tiveram a sua função. E ele tinha um teste genético HLA-DQ2 dois alelos, tá? Confirmando que ele tinha talvez uma sensibilidade ao glúten, porque foi feito o teste, eu pedi para ele fazer a endoscopia com biópsia, confirmou que não era doença celíaca, era só a sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, é uma situação
que tem muitas coisas que a gente precisa ver nesses pacientes, né? E aí eu vou colocar para você as cartas todas, né? Então, de achado dele, né? 2 alelos do HLA-DQ2. HLA-DQ2 é praticamente 98% dos pacientes positivo para doença celíaca. A questão é a seguinte: se você tem um desses alelos, tá? Não quer dizer que você vai ter doença celíaca. Mas todo paciente que tem doença celíaca tem algum alelo que seja do HLA-DQ2 ou DQ8. Tá? Então, é um risco, né? Esse tipo de paciente a gente tem que excluir o glúten de forma bem incisiva. Né? Cândida IgG positivo, como eu falei para vocês, é um sinal, né, imunológico de invasão. Né? Cultura de fezes positiva para Cândida. Proteína eosinofílica catiônica positiva, elevada, ou seja, esse paciente estava fazendo um quadro de, não é se, é se até você fazer o diagnóstico. E no caso dele, de doença inflamatória intestinal, porque a proteína catiônica eosinofílica é um marcador de inflamação, um perfil alérgico. Tá? Eu pedi para ele, na verdade eu não pedi, ele me trouxe esse IgG alimentar de múltiplas positividades que, assim, não sustenta a decisão clínica, não é específico, tá? Enfim. E a gente usou o NeuroExpress, que é um exame que a gente avalia como é que está o sistema nervoso autônomo dele, com ênfase no vago, tá? Isso a gente faz na clínica, não invasivo, seguro, e isso no treinamento a gente vai falar com muita propriedade isso aí. O CIFO, né, no caso, a cultura de fezes pode e não pode dizer, tá? Porque, assim, o fato de ter uma cultura de fezes no crescimento de Cândida, pela literatura atual, não caracteriza o CIFO, não fecha. O fato de ter um IgG Cândida positivo sério também não fecha o diagnóstico. A questão toda é a soma das evidências, é o método indiciário. Tá? O raciocínio implícito disso aqui que a gente está falando, gente, é uma coisa usada, foi usado por 2 caras extraordinários, 2 médicos usaram esse método que eu estou colocando aqui para vocês, que é o método indiciário. Tá? Não tem como eu falar em profundidade sobre isso. Mas se vocês quiserem fazer uma pesquisa, leiam, tem um texto de um historiador chamado O Método Indiciário, tá? Na arte. É o seguinte: 2 pessoas usaram isso. O cara que escreveu sobre o detetive, né, em inglês, né, o Sherlock Holmes, né, o médico, o autor das histórias do Sherlock Holmes era médico, tá? E o outro cara que usou o método indiciário foi um outro médico chamado Freud, tá? Ou seja, você não tem um acesso direto à coisa. É o conjunto, a soma das evidências que te levam ao diagnóstico. Não é uma coisa como SIBO, é direto. Hidrogênio positivo acima de 20 ppm do basal, SIBO. Antes de 90 minutos, SIBO. O mesmo valendo para frutose, lactose. O CIFO, não. O CIFO é o conjunto da obra que te leva a isso daí. Qual é o teste que define que você está certo? A resposta à terapia. Por isso é que tem que pegar o conjunto dos sintomas todos, que normalmente ultrapassam a 7, deixá-los amarrados. Quando o paciente voltar, e como é que está esse sintoma dos gases? Como é que está o sintoma da dor de cabeça? Como é que está o sintoma da insônia? E quantificar esses sintomas na avaliação do retorno dos 30 dias, de 0 a 10, o que melhorou. Tá? Com isso, você organiza, né, o retorno do paciente e ele consegue ter uma escala numérica para avaliar o benefício que ele está tendo, se é que ele não melhorou de todos os sintomas. Tá? Então, o padrão ouro, para a gente ter clareza disso, o SIBO
ele só vai ter um padrão ouro para a gente fazer diagnóstico quando a gente começar a fazer aspirado do intestino delgado, cultura do aspirado do intestino delgado. É isso. Por enquanto, a gente não tem isso. Por enquanto, a gente tem que usar esse método indiciário que é baseado em várias evidências, que são a história clínica, a questão metabólica, a questão dos exames. É um exercício da clínica, né? Para quem gosta de trabalhar com pacientes complexos, para quem gosta de trabalhar com desafio, para quem tem vontade de se tornar uma referência nesse problema que é epidêmico, tá? E que tem muitos pacientes correndo atrás dessa solução, esse é o caminho. Então, a proteína catiônica eosinofílica, ela é uma expressão, né, de que está havendo uma mudança dos linfócitos que estão ao lado dos enterócitos, assumindo uma expressão genética de TH2. Tá? Então, isso é uma coisa, imunologia bem profunda. Tá? Essa questão da variabilidade da frequência cardíaca, eu estou dando algumas meta-análises para vocês verem, porque essa é a forma da gente estabelecer uma compreensão do que está acontecendo no sistema nervoso de uma pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável, tem uma síndrome fúngica, seja de que fenótipo for, o impacto que isso tem no sistema nervoso da pessoa, você pode quantificar, existem 16 possibilidades nessa análise da variabilidade da frequência cardíaca, é uma coisa linda, é matemática do caos, e é uma coisa que a gente consegue ensinar para as pessoas de uma forma muito didática, uma coisa muito complexa, que tem uma aplicação clínica enorme. Bem, assim, voltando à Rosa dos Ventos, né, a gente tem um quadro clínico que pode se compor de gases de extensão, diarreia, refluxo, fadiga, enxaqueca, irritabilidade. A gente solicitou cultura de fecal, de fezes, né, de fungo. Usamos a imunoglobulina IgG, anticândida, o teste do HLA-DQ2, a proteína eosinofílica catiônica, a variabilidade da cardíaca, para saber como é que está o sistema nervoso dele. A questão, estabelecemos que os drivers era a questão do etanol, teve que parar de beber, né? Controlar a glicemia de uma forma mais eficaz, que ele não estava controlando. Estabelecemos uma dieta de baixo índice glicêmico, a nutricionista deu uma enquadrada nele bacana e ele aceitou isso daí. Ele é um cara muito interessante, uma figura muito interessante, né? Como toda figura muito louca, muito carismático, né? Mas ele quis se tratar não por ele, por causa da mulher, que estava já ameaçando se separar dele, porque não estava aguentando mais, e porque a vergonha que ele passava com os filhos, que as crianças viviam reclamando. Então, a terapêutica dele foi muito simples. Foi intraconazol, orégano, betaína, enzimas, probiótico, naltrexona. Ok? Então, um caso, assim, muito legal, dieta de baixo índice glicêmico, sem açúcar. Teve exclusão de FODMAPs, teve exclusão de glúten por causa da questão genética. Esse glúten eu recomendei ele seguir a vida toda. A questão do intraconazol, né, que ele usou durante 30 dias, o óleo de orégano, a betaína, a papaína, a bromelina, ácido lático. Chama atenção que o lactobacilo que a gente usa é o Prolive, tá? Eu não estou fazendo propaganda não, gente, tá? É porque funciona direitinho, bacana, você entrega o lactobacilo lá dentro do intestino. A naltrexona, que é para restabelecer, tá, essa questão. Aí a naltrexona, existe essa questão, essas considerações aqui do lado, tá, que o uso é off-label, tá, mas é uma coisa muito interessante. Pra vocês terem ideia, a primeira vez que eu usei naltrexona em baixa dose, low dose naltrexona, foi no meu tio, que estava diagnosticado com câncer de fígado, com metástase para o rim, e, graças a Deus, eu consegui com uma dieta cetogênica, ele era inoperável, tá? E eu consegui fazer com que o meu tio vivesse 1 ano e 4 meses fazendo dieta cetogênica e vindo todo mês aqui comigo bater papo, me contar as histórias da família. E nessas múltiplas histórias, eu acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia, que eu tive uma
uma avó judia. Então, assim, a evolução dele foi em um mês, tá? Melhora dos gases, melhora da disposição, paciente mais ativo. 4 meses a gente manteve e recebeu alta, tá? Não teve recidiva. Fez um agradecimento para mim no Google, assim, muito bacana. É muito bacana a gente ter esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, nós somos profissionais de saúde. O que a gente quer? A gente quer o restabelecimento do nosso paciente. A gente quer ver o nosso paciente que chega aqui para baixo, desesperançado, sabe? Eu já não sei mais o que fazer, a última pessoa que eu estou procurando, e esse cara voltar e dizer, cara, realmente eu melhorei, eu estou bem. É lindo fazer isso. Eu acho que esse é o sentido da nossa vida profissional, né? Nós sermos capazes de resolver desafios dessa ordem. A gente entra, eu costumo dizer o seguinte, a gente entra numa arena sem saber nada sobre o touro. Nós não sabemos, quando a gente vai se encontrar com o paciente, que ele senta aqui, tá? E ele vai nos contar a história dele, né? Sempre fica aquela pergunta, será que de fato eu vou conseguir resolver esse problema desse paciente? Se nós tivermos um método, se nós tivermos uma estratégia, se nós tivermos uma literatura, se nós tivermos uma comunidade para a gente começar a trocar experiência, eu tenho certeza que vocês, em pouco tempo, num tempo mais rápido do que eu levei para desenvolver isso daí, vocês vão colocar isso daí na prática de vocês, ok? Então, a minha apresentação... Vai liberar agora para algumas perguntas. Pode mandar aqui no chat. E agora eu vou liberar para algumas perguntas, tá? Que eu vou me guiar aqui pelo chat, tá? Para a gente conversar aqui com vocês, dar um retorno para vocês. Espero que eu consiga responder essas perguntas. Quando refere lactobacillus acidófilos, utiliza algum chip específico? Qual dose durante o tempo que recomenda? Bem, os lactobacillus acidófilos que eu utilizo de uma empresa que é o chamado Prolive, tá? Prolive é um lactobacillus que eu utilizo sistematicamente. Por quê? Porque os lactobacillus acidófilos, eles têm efeito de competição com os fungos, tá? E essa formulação, ela permite que eu coloque uma colônia, apesar da quantidade não ser grande, tá? Mas eu coloco essa colônia lá dentro, tá? Lá dentro do intestino do paciente. Gente, eu estou falando para vocês, é a minha experiência, eu não estou falando de literatura, tá? Se vocês forem buscar na literatura, até da empresa, não tem isso daí. Eu levantei com a empresa, eles não têm estudo para dizer que isso funciona. Eu estou dizendo para vocês que é uma experiência minha, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Estou dizendo que esse protocolo que a gente utiliza do Prolive, ele resolve as síndromes de crescimento fúngico que eu tenho tratado aqui. Se o paciente tem prisão de ventre, eu uso uma formulação chamada ProHN, junto com o Prolive, para melhorar a função intestinal, juntando com o Psyllium, porque o Psyllium ele é comido pela bactéria do ProHN, e essa fermentação dessa fibra leva à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão nutrir o intestino, e o intestino vai produzir mais muco, e aí a coisa anda. Tá? Então, aí a outra. Como funciona a imunoterapia ativada? Bem, a imunoterapia ativada, ela funciona da seguinte forma. Quando você tem, o Marcel Ferrari, quando você tem uma situação como essa, da síndrome fúngica, tá? O intestino ele tem 2 braços imunológicos. Você tem um braço, que é o TH2, que é o braço da alergia. Você tem o braço do TH1, que é a inflamação, que é a coisa autoimune. Quando você usa a imunoterapia ativada, você está estimulando o linfócito a vir para o centro,
para o que a gente chama de TH regulatório, TREG. TH2, alergia, TH1, autoimunidade. Quando você usa a imunoterapia ativada, você passa a ativar a imunidade treinada, que é a expressão do T regulatório, do TREG. Tá? Então, isso é uma coisa que eu já faço desde que a imunoterapia ativada chegou no Brasil, que o meu professor Gilberto Pradez trouxe dos Estados Unidos, industrializou, tá? E, assim, no protocolo, você pode informar, estão perguntando qual é o laboratório, ele vai mandar, quando a gente fizer o outro documento. A gente dá a recomendação. É. A outra pergunta é, os acidófilos não seriam fermentativos? Sim, mas o que acontece é o seguinte, veja bem, a questão é o que você está fermentando. Esse é o ponto, tá? Que tipo de fibra você está fermentando? Então, quando você usa um lactobacillus acidófilo que vai fermentar, eu quero que ele fermente a fibra. Eu não quero que ele vá fermentar outra coisa que não seja a fibra, porque quando fermenta a fibra, você vai ter ácidos graxos de cadeia curta que vão estimular a desinflamação e o melhor funcionamento do intestino. Quando você usa açúcar ou usa carboidrato de baixo índice glicêmico, quem vai fermentar é o fungo. Aí você está alimentando o fungo. E aí, gente? Valeu? Coloquem aqui no chat. A gente quer ouvir um pouco de vocês aqui. Botem no chat aqui, eu quero sentir um pouco do como foi para vocês aqui. Die off, a pessoa suporta a gente fazendo a retirada de todos os medicamentos.